Olá, boa tarde pessoal, beijo no coração de vocês. Nessa tarde eu quero deixar mais uma porção da palavra para vocês meditarem nessa tarde, tá bom? Antes de entrar na palavra, eu quero falar para você aí, deixa o seu joinha aí, o seu like, nos comentários embaixo, nas letras azuis, você aperta, você vai ver lá no YouTube o joinha, deixa seu joinha aí e comentários, deixa seu comentário, tá bom? Deus abençoe você. Medite nesta palavra nessa tarde. Abra sua Bíblia se você tiver uma, mas se você não tiver, apenas ouça. Livro de Ezequiel 47, versículo 3, que diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. O 5. E mediu mais 1000. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se poderia passar. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer nessa tarde? Eu quero falar sobre a unção do Espírito Santo, né? Que é maravilhosa nas nossas vidas. Sem a unção do Espírito Santo a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Porque você ter uma vida na carne é uma coisa, ter uma vida no Espírito, uma vida espiritual é outra. Então você necessita da unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Nós sabemos que o estudo do Espírito Santo nos ensina que o Espírito Santo tem vários símbolos. Ele simboliza água, simboliza fogo, simboliza vento, né? Então, e simboliza também o pomba. Mas um dos símbolos que eu quero falar aqui, deixar registrado nessa tarde, é sobre a água, né? E a água, por que um dos símbolos do Espírito Santo é a água? Porque a água, sem água não tem vida. A terra, se não tivesse água na terra, não teria vida, né? Então a água, a gente necessita ela para tudo, para beber, para comer, para limpar, para purificar, tudo é água. Então, assim como a água natural age no mundo natural, assim o Espírito Santo na nossa vida, ele purifica, ele lava, né? Ele umedece, né? Ele limpa, ele sacia a sede espiritual. Então, assim como a água age no material, o Espírito Santo age no espiritual. Então, ele tem o símbolo da água também. Então, aqui eu estava lendo sobre Ezequiel 47, versículo, né? A partir do 3, o 4 e o 5, que fala sobre as águas purificadoras, né? Água que purifica, né? A alma, água que sara, água que transforma. Então eu quero falar para você, aqui o profeta Ezequiel, né? O anjo levou ele até a beira do rio e falou para ele, né? Que era para ele entrar naquele rio. Aí ele viu ele teve aquela visão daquela água. Aí aquela água dava somente até o tornozelo. Aí depois o anjo veio, mediu mais outro tanto. Aí ele começou a entrar, a água dava só até as coxas. Aí ele continuou entrando, foi medido mais outro tanto, ele foi entrando na água. Quando pensou que não, ele tinha que ir lá dar. Né? A água já não dava mais no tornozelo, nem no alto da coxa. Ele teve que ir lá dar, porque era muita, muita água. Então, aqui é um significado muito importante, né? Sobre a unção do Espírito Santo. Quero falar para vocês. Hoje em dia, irmãos, a gente está vivendo... Tirar o óculos para ficar mais à vontade. A gente está vivendo tempos tão difíceis, irmão, tão difíceis, que antigamente, nos anos 60, 70, 50, até os anos 90, as igrejas davam mais lugar para o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus tinha mais liberdade para falar. Até no tempo antigo, né? Da primeira igreja, a igreja primitiva, o Espírito Santo tinha toda a liberdade.
havia curas, ressurreição de pessoas, né, naquela época. Por quê? Porque os cristãos, eles buscavam a unção do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles não, como que eu posso dizer? Eles não ficavam retendo a unção. E hoje em dia está muito difícil, não sei se você tem observado. Eu não estou falando de todas as congregações em forma geral, porque tem algumas que realmente dão lugar para o Espírito e é maravilhoso. Mas assim, se você for ver em muitos lugares, não se pode mais falar em línguas, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Os crentes vão para a igreja, mas vivem uma vida na carne. Eles não procuram orar para que o Espírito Santo venha sobre a vida deles, entendeu? E cele eles. E tem cristão que vive anos e anos dentro da igreja e não sabe nem o que é a unção do Espírito Santo na vida deles. E vive uma vida na carne, faz o que bem pretende, entendeu? E porque não buscam, né, não oram para receber essa unção. Eu conheço crente que tem até medo, tem medo de ser batizado do Espírito Santo, falar línguas que não entende. Então, é complicado, a gente está vivendo tempos difíceis, viu? Até o Espírito Santo está sendo restrito em muitos lugares. E as pessoas não querem mais dar lugar como antes, entendeu? Aqueles cristãos mais velhos se reteram. Por quê? Porque os crentes mais novos, às vezes, até chegam neles e falam, para que isso? Para que falar em língua? Para que pular? Para que dançar? Para que ficar rodando dentro da igreja? Para que sapatear? Para que isso? Isso é da carne, isso é meninice. Você já ouviu falar isso? É meninice, é criancice, não precisa disso. É só a palavra que é importante. A palavra, você seguir a palavra, já tá bom demais. Não tem que falar em língua. Dom espiritual não existe, eu já ouvi falar. Eu tô falando disso com causa de experiência própria minha. Já congreguei em igrejas que você não podia nem falar em língua. Que não precisa disso. Para que falar em língua? Para que profetizar? Isso é coisa da carne, meninice. Eu já ouvi muito esse tipo de coisa. Você está entendendo? Eu não vou dizer para você que alguns estão errados. Existe mesmo as meninices, as criancices. Tem gente que pula realmente na carne, dança na carne, diz que está na unção do Espírito e não está coisa nenhuma. Existe, existe. Só que você, para pensar. Pensa bem. Você não pode pegar tudo e colocar numa sacola só e achar que tá certo. Você tá entendendo? Porque existem os falsos profetas. No tempo antigo também tinha isso. Existem os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Existem os verdadeiros apóstolos e existem os falsos apóstolos. Tem isso lá no Apocalipse, está escrito isso. Entendeu? Na igreja primitiva, no livro de Atos também tem isso. Tem aqueles que realmente serviam a Deus de verdade e tinha aqueles que ficavam imitando, querendo enganar a igreja. Entendeu? Então hoje não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Não mudou nada, é a mesma coisa. Existem os falsos e existem os verdadeiros. Agora, o que está acontecendo? O que me entristece é o seguinte: por causa dos falsos, os verdadeiros não querem mais dar lugar para o Espírito de Deus. Você está entendendo? Por causa daqueles que ficam usando a unção do Espírito de Deus ou fingindo que está na unção, por causa deles, aqueles que realmente dão lugar para o Espírito de Deus se calaram, pararam de dar lugar, por medo de serem criticados, por medo de serem perseguidos. Né? Antigamente, nos cultos, a gente via se levantar vários profetas para profetizar. Não era assim? Tinha vários profetas, tinha irmãos que tinham visão, revelação, sonhos, contava, pegava o microfone, começava a contar a visão, a unção caía na igreja, que todo mundo sentia a presença de Deus, era tremendo. Hoje o irmão pode contar uma visão, ninguém nem se move, entendeu? Acha que é da cabeça, que está inventando. Você está entendendo? Teve um culto uma vez que eu fui, que uma senhorinha, o Espírito Santo estava querendo usar ela estava sentada na minha frente. E ela começou a querer profetizar, falando em língua, querer profetizar. Mas sabe o que aconteceu? Os pastores começaram a falar no microfone para não deixar que a voz dela aumentasse. Ela pediu oportunidade, eles não deram. Você está entendendo? Ela teve uma visão maravilhosa, mas eles não deram oportunidade. Acharam que ela estava caducando, que era da idade e tal. Quer dizer, Deus não pode usar os velhos, né? Porque está caduco.
Deus não pode usar as crianças, que criança não sabe o que pensa, né? Então é assim, hoje em dia tá desse jeito, meus irmãos. Tô falando em você que é evangélico. Esse dia tá desse jeito agora. Aí o que acontece? As pessoas que não conhecem a palavra de Deus ficam confusas. Deus fala ou Deus não fala? Deus usa ou Deus não usa? Por quê? Por causa da meninice de alguns, outros não querem dar mais lugar para o Espírito Santo. Você está entendendo? Pessoas que tinham dom de profetizar não profetizam mais, por medo de ser criticado. Que tinha visão, não tem mais, por quê? Por medo de ser criticado. Você está entendendo como é que está a situação hoje em dia? Aí o que acontece? Aí quando aquele irmãozinho é cheio da unção, cheio do Espírito, aquele que não dá mais lugar, ou aquele que colocou na cabeça dele que isso não existe, que é meninice, fica criticando, falando que aquele é demônio. Tem uns que até blasfemam contra o Espírito Santo, fala que é coisa do inimigo, você tá entendendo? Tá desse jeito. Aí o que acontece? Quando você fala que você foi cheia da unção que Deus falou com você, não acredita. Fala que é nada, isso aí é da cabeça, é psicológico, eles dizem isso, entendeu? Só que a unção de Deus, ela é verdadeira, ela nunca vai mudar. O Espírito Santo, a unção dele é poderosa, a unção dele é forte, é maravilhosa. Só quem experimentou a unção do Espírito de Deus na vida sabe o quanto ela é maravilhosa, o quanto renova a fé, renova a sua alma, renova a sua mente. É maravilhosa a unção do Espírito de Deus, sim. Tá? Então eu quero falar para você aí, ó, nessa tarde, você aí que Deus usa em profecia, revelação, visão, dá lugar para o Espírito de Deus. Não deixe a unção de Deus de lado por causa daquelas pessoas que brincam, aquelas pessoas que não acreditam, das meninices de alguns. Não deixa não, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar os seus lábios para falar a palavra dele. Aleluia. Eu sei que a Bíblia é a palavra profetizada. A primeira profecia é a Bíblia. Mas a Bíblia também fala dos dons espirituais. Se eu não acreditar nos dons espirituais, eu não estou acreditando na Bíblia, porque a Bíblia fala dos dons do Espírito. Entendeu? Do Espírito Santo. Então, você tem que acreditar na palavra e você também tem que ter os dons do Espírito na tua vida. Procure os dons do Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, procure orar mais, jejuar mais, para que o Espírito Santo te visite. Para que você possa receber os dons, receber a unção dele na tua vida. Para que você não venha ser uma pessoa incrédula. Está dentro da igreja, mas está incrédula, não crê nos dons do Espírito. Isso é terrível. Então busque, não critique, não zombe daqueles que estão pulando ou que estão profetizando. Se você acha que eles estão na carne, mas fica na sua. Eles estando ou não estando na carne, deixa ele. Você está entendendo? Não critique, porque quem julga é Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Quem julga é Deus. Você está entendendo? Então, aqui o profeta Ezequiel, ele teve a visão de muitas águas. Aí ele entrou no rio, a água deu até o pé. Depois foi medido mais tanto de água, aí já deu até a coxa. Depois ele teve que ladar. O que significa isso? Simboliza o Espírito Santo, né? Como eu disse, o Espírito Santo, uns dos símbolos do Espírito Santo é a água, né? Então, o que simboliza? Quando a água tocou no pé dele, no tornozelo, era uma medida de unção. Quando a água bateu na coxa dele, é outra medida de unção. E quando ele teve que ladar, é a medida completa da unção. Tem cristão que ele tem só uma medida de unção. Tem outros que tem a mais e tem outros que tem muito. Então, existem várias medidas de unção, assim, sabe? Quanto mais você busca, mais o Espírito Santo vai te encher. Quanto mais você busca, mais você vai ter intimidade com Deus, ver a glória de Deus, sentir a presença de Deus, Deus vai te usar. Se aquela pessoa busca só um pouquinho assim, ela só vai ter aquele pouquinho. Mas se ela busca mais, ela vai ter mais. E se ela busca abundantemente, vai ser como um rio. Ela vai nadar na unção do Espírito de Deus. Deus vai usar ela completamente. Você está entendendo? Então aquelas pessoas que buscam só um pouquinho assim, critica aquelas que buscam mais. Entendeu? Porque fala, isso é da carne, Deus não fala desse jeito. Porque ele só tem aquele conhecimento pouquinho, que é aquela água que dá
tornozelo, né? Ele só tem aquele pouco de conhecimento, aí ele acha que é só aquilo ali que dá certo, entendeu? Mas não, o Espírito de Deus, ele é mais do que você possa imaginar. Ele não é limitado, ele não se limita a um pouquinho, ele é profundo, ele é como a águas profunda, né? Decanta labalá. Olha, tô até sentindo a presença dele aqui. Ele é muito mais do que você possa imaginar. Você tá entendendo? Então dá lugar para o Espírito de Deus. Busca o Espírito de Deus. Não critique aquele que está pulando, que está sapateando, que está falando em língua, que está profetizando. Se você acha que ele está na carne, deixa ele com Deus. Quem vai julgar ele é Deus, não é você. Mas se ele estiver no Espírito, aquilo que ele está falando ou fazendo vai cumprir. Porque ele está no Espírito. Você está entendendo? Então, gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, como disse o apóstolo Paulo. Tempos trabalhosos, que as pessoas não querem mais dar nem lugar para o Espírito de Deus. Tem pessoa que vai para a igreja, vai para o culto, volta do culto, tá frio do mesmo jeito. A vida dele não muda, ele continua sofrendo, ele continua vazio. Por quê? Porque deixou de buscar a unção verdadeira de Deus. Não é só na igreja que você deve buscar a unção de Deus. É na sua casa, no seu quarto, trancando a porta do seu quarto, falando com Deus, jejuando, orando. Entendeu? Em todo o tempo, para que a unção de Deus não falte na sua vida. Lembra das 10 virgens? 5 eram inteligentes, 5 eram loucas. As loucas não levaram azeite consigo e as inteligentes levaram. Aí quando o noivo chegou, as loucas não tinham azeite, elas não entraram na festa. E as inteligentes entraram porque elas tinham azeite. Então, a gente não tem, é muito perigoso perder a unção do Espírito. Tem muita gente que está perdendo essa unção. Porque não quer dar mais lugar para o Espírito por medo daqueles que criticam, entendeu? Então pare de ter medo de quem critica, cuida da tua vida espiritual, se enche do Espírito de Deus. Faça que nesse aqui, lade nas águas do Espírito de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque aconteceu isso comigo. Eu estava morrendo espiritualmente, não estava dando lugar para o Espírito de Deus. Eu ia para a igreja, voltava do mesmo jeito, entendeu? Não sentia nada. Chegou um tempo que eu estava querendo morrer. A depressão estava entrando na minha cabeça. Por quê? Porque eu não sentia mais aquela alegria espiritual. Você está entendendo? Eu ia para a igreja e voltava do mesmo jeito. Porque não podia dar lugar, não podia sentir a unção, não podia... Entendeu? Por causa dos outros. Tudo por causa dos outros. Aí o que acontece? Eu estava assim, triste, angustiada, vazia. Aí um dia eu fui, numa congregação, onde pessoas ali estavam dando lugar para o Espírito de Deus. Eu senti aquela unção de novo, fui renovada. Eu vim embora para minha casa, à noite eu fui dormir, eu fiquei com louvor, que eu cantei lá, que eu tive oportunidade, fiquei com louvor na minha mente. E esse louvor ficou cantando a noite inteira na minha cabeça. Até um hino que fala que é da Aline Barros, Jeová Jireh. Deus vai prover de novo. E Deus proveu na minha vida a unção dele, né? Jeová Jireh, o nome do hino é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de cantar lá junto com a igreja. E eu dormi. E a minha carne dormiu, o meu espírito continuou cantando louvor. Você tá entendendo? Você sentiu o teu espírito louvando a Deus? E o meu espírito falava em línguas. O meu espírito profetizou para mim, o meu não, né? O espírito que estava em mim, de Deus, profetizou para mim. E o meu espírito louvou a Deus a noite toda. E eu fui renovada. Você tá entendendo? O que eu acabei entendendo? Que a gente tem que parar de preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Você tá entendendo? Você tem que ter o seu particular com Deus. E não deixar que a unção de Deus, os seus dons parem, os dons que Deus te deu do Espírito Santo parem por causa dos outros. Não, dê lugar. Você que é profeta, continue profetizando. Você que tem revelação, continua revelando. Você que vê visão, continua vendo visão. Você que fala em língua, continua falando em língua. Você que dança, que pula, se você sente a presença de Deus de verdade, dança, pula na presença de Deus. Porque é assim que Deus quer e é assim que tem que ser. Amém? Deixa essa mensagem para você meditar nesta tarde, em nome de Jesus. Seja mulher e homem de Deus na terra, para que Deus possa um dia te galardoar, te dar a recompensa no reino do céu. Um beijo no seu coração. Deixa o joinha aí e o seu comentário, o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo.